por causa das redes sociais. Nós oramos por eles também, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nós estamos naquela parte que eu disse para vocês de eclesiologia. Nós estamos tentando construir uma eclesiologia, ou seja, um estudo da igreja a partir das Escrituras. A gente já falou do que é a igreja, das características da igreja visível, invisível, triunfante, militante, nós já falamos de tudo isso. E agora nós chegamos na parte do governo. Falamos de governo episcopal, governo congregacional e estamos tratando do governo presbiteriano. Então, é importante que a gente entenda que tudo que a gente tenta fazer dentro do sistema de governo, qualquer parte de alguma instituição precisa ter uma diretoria, precisa ter um governo. Não se constitui um governo sem pessoas para operar o sistema. E a gente tenta ver quem são essas pessoas que operam o sistema a partir das Escrituras Sagradas. Ok? Então, hoje nós vamos tratar sobre aqueles ofícios que a gente chama de ordinário. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 11. E a gente vai trabalhar, já estamos trabalhando em cima desse texto, e a gente viu que Efésios, capítulo 4, verso 11, com a ajuda de Emerson, que vai correr o microfone. Já lê para nós aí, Emerson, depois a gente pede a outra pessoa. Efésios, capítulo 4, verso 11, diz o que é a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu um para apóstolos... Mas tem que ser, peraí, Emerson, é por causa da gravação, senão não sai, o pessoal tem que ligar o seu microfone aí. Vai lá. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. E ele vos deu apóstolos, profetas, evangelistas. Domingo passado nós estudamos sobre isso. Ofícios extraordinários que não existem mais na igreja. E a gente explicou por que eles não existem mais na igreja. Os apóstolos têm as suas credenciais próprias. Eles deviam ter sido chamados diretamente por Deus, ter participado da época da constituição das Sagradas Escrituras e ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Tem alguma pessoa aqui no nosso meio hoje que vive, que participou disso? Não. Então ele não é um apóstolo. Pode ser apóstolo no sentido do termo. Você sabe o que é que significa a palavra apóstolo? Enviado. Aí sim, no sentido do termo de enviados, todos nós somos apóstolos, porque nós fomos enviados para cá, enviados para lá, outros vão para outro lugar, ok? Então, nesse sentido geral do termo apóstolo, enviado, todos nós somos. Mas no sentido do ofício, somente aqueles 12. Somente os 12. Tá? A segunda coisa que a gente viu, os profetas. Profetas tem duas coisas na característica do ofício profético que a gente viu domingo passado. Estou só relembrando, dando chance, porque domingo passado minha sala estava muito vazia. Então estou tendo misericórdia, né? E relembrando para vocês. Então, o segundo ofício era o ofício de, além de apóstolos, tinha os profetas. Os profetas eram o seguinte, foram chamados diretamente por Deus para pregar a palavra e para predizer coisas futuras. Então, no sentido completo, também não existe apóstolo. Completo, não. Só no sentido de anúncio da palavra de Deus, os apóstolos são aqueles que foram chamados diretamente por Deus para pregar a sua palavra, são os apóstolos, profeta, são os profetas de hoje. Mas coisas preditórias, coisas de futuro, que Deus falava, como Deus dizendo assim, através do profeta, vocês vão para o cativeiro. Vocês vão ser presos. Como também parte da profecia de futuro, do aspecto futuro de Daniel, não temos mais nesses moldes os profetas. E a terceira categoria também que a gente diz que cessou são os evangelistas. Quem eram os evangelistas? Eles não eram apóstolos e eles não eram presbíteros. Tito, Timóteo, eles estavam a serviço dos apóstolos. A gente provou tudo isso com o texto bíblico. Se você tem alguma dificuldade, a gente põe lá os slides, você pode depois, ou senão você me procura para tirar sua dúvida, não tem problema. A gente provou que existia uma categoria que ficava entre os apóstolos e os presbíteros. Eles não eram nem apóstolos,
E não eram nem presbíteros, eles estavam a serviço dos apóstolos. Por exemplo, Paulo mandou muitas vezes Silas, mandou Timóteo representá-lo, se lembra disso? E eles também participaram da época do escrito da palavra de Deus. Então eles eram chamados de evangelistas, ok? E aí, as duas últimas coisas são os presbíteros e mestres, pastores, que a gente considera presbíteros e mestres. Esses são os ofícios que a gente chama de ordinário. Abra a palavra do Senhor, por favor, em Atos capítulo 15, a gente vai ler de novo esse texto para provar para vocês que o colégio apostólico passou a autoridade aos presbíteros. Vejam lá, por favor. Atos capítulo 15, quem achou, por favor, pede a Jorge aqui. A Jorge para ler. Atos 15, Jorge. 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determina-lhes que observem a lei de Moisés. O ponto, verso 6. Verso 6, cadê o verso 6? Aqui. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Pronto. Por que eu estou enfatizando e eu peço a atenção de vocês para isso? Nós somos uma igreja que estamos sendo plantada. Está sendo plantada, uma igreja que está sendo plantada. E nós vamos precisar eleger presbíteros. Então, por favor, preste atenção, porque é de responsabilidade de vocês também escolher os seus próprios representantes. Então, veja só. Onde o pastor tirou essa ideia de que os pastores do texto de Efésios, capítulo 4, são os presbíteros do texto de Atos, capítulo 15. Porque é a mesma palavra. A mesma palavra no original. Então, a ideia é o seguinte, que esses pastores são aqueles que vão cuidar do rebanho, que vão pastorear o rebanho, que vão ter a condição de vigiar, de orar, de se entregar pelo rebanho. Esses serão os presbíteros, esses são os presbíteros, os bispos, os episcopos da igreja, aqueles que têm a condição de supervisão. E veja, os apóstolos estavam passando o bastão para quem? Para eles. Quando os apóstolos chamam os presbíteros para decidir a questão que Paulo e Barnabé, era outro apóstolo, com um evangelista que era Barnabé, quebrando o pau se tinha que circuncidar um gentil ou não. E quando a coisa esquentou no meio da igreja, quem foi chamado para resolver? E Paulo e Barnabé estavam nesse problema. Tinha que trazer a igreja de Jerusalém, por isso a instituição. Você pode xingar a instituição, você não pode gostar, você pode fazer careta, o problema é seu. A verdade é que a instituição é necessária. Paulo e Barnabé estavam brigando. Quem foi que foi mediar? A instituição. Foi a instituição que foi mediar. Por isso que eu falei tanto de instituição e organismo. A gente, às vezes, quer ser um organismo livre, como Jesus não tivesse instituído a instituição. Quem estabeleceu foi ele mesmo, gente. Não foi eu. Eu não gosto de ser igreja assim, mas não me importa o que eu gosto. O que importa é o que ele manda. E se ele manda, a gente acredita que o que ele manda vai dar certo. Tanto é que está dando certo há 2000 anos. Aí agora a gente quer inventar a igreja? Quer mudar a igreja? Porque a gente se chateou com a instituição? É a mesma coisa que você dá um banho do bebê, certo? O bebê está sujo, aí você, em vez de dar um banho, jogar água fora,
Não, você joga o menino fora porque ele está sujo. Joga tudo fora. Aí é difícil, coitado. Não é? Então, assim, não, dê um banho no menino. Está ruim? Está precisando purificar a instituição? Faça isso. Denuncie pecado. Chegue nas autoridades competentes. Você tem direito de fazer isso. Ok. Mas não diga que a instituição não resolve. Tanto é que Paulo e Barnabé estavam quebrando pau, Paulo e Barnabé com os outros lá. Vieram para onde? Para a igreja de Jerusalém. Chegou ali, os apóstolos estavam com quem? Com os presbíteros. Por quê? Porque uma classe é extraordinária e a outra classe é ordinária. Uma classe estava deixando de existir para a outra continuar o serviço. Os apóstolos estavam indo embora. Quem tinha que continuar o serviço? Os presbíteros. É bíblico isso. A gente não escolheu o nome presbítero porque a gente acha bonito. Até feio, né? Fala a verdade. Mas é bíblico. Então, você sai do apostolado e vai para o presbiterato. Outro exemplo disso. Só tem esse exemplo, pastor? Não. Tem vários. Mas eu queria lembrar de Atos 20. Quando Paulo está saindo de Mileto, de Éfeso, ele pede para os presbíteros da igreja de Éfeso ir até Mileto, porque ele vai se despedir e nunca mais ele vai ver a cara dos irmãos. Ele diz isso no texto. Nunca mais vocês me verão a face. E ele se abraça, ele diz, olha, tome conta do rebanho de Deus, seja um exemplo, veja como eu me comportei no meio de vocês, vocês que vão cuidar do rebanho do Senhor, apacente o rebanho de Deus. Isso é Atos 20, a partir do verso 17. E depois de ter dito tudo isso, Paulo se abraça com eles, beija eles e vai embora e nunca mais vê-los. Ele morre. Paulo disse, nunca mais vou ver a face de vocês. Então, os presbíteros, Paulo mandou chamar quem? Paulo é o quê? Um apóstolo. Paulo é um extraordinário. Mandou chamar quem? Os ordinários, os que continuariam a missão, que eram quem? Os presbíteros. Então, é sobre essa classe que nós vamos falar nessa manhã aqui, dentro dessa questão dos ordinários. Essa categoria está em plena vigência nos nossos dias, na administração da igreja. Vejamos quais são esses ofícios. Primeiro, eu vou falar hoje apenas dos presbíteros, depois eu vou falar dos diáconos na aula seguinte. A palavra presbítero significa pessoa madura, experimentada, não necessariamente idosa, mas também tem um significado de que ela pode ser mais idosa, mas, na verdade, não. Lembre-se que maturidade, experiência não tem a ver necessariamente com idade. Às vezes as pessoas se convertem muito tarde, elas são imaturas na fé. Outros se convertem muito cedo, passam a vida todinha dentro da igreja e continuam imaturos. Então, maturidade não tem a ver com o tempo, não tem a ver com a idade. Tem a ver com quanto a gente aplica a palavra do Senhor na nossa vida. Os maduros são aqueles que cresceram espiritualmente. São aqueles que aprenderam as lições da vida espiritual. O termo já era conhecido, utilizado pelos judeus nas sinagogas, bem antes da sua adoção pela igreja, no sentido daquele que assumia. Samuel está cortando para mim aí. Tem a última frase, você tem, Samuel, para ler aí? Deixa eu pegar o meu device aqui que eu ajudo. Ajudar o pessoal que não estão vendo a última frase aí. Não aparece para você também, não? Peraí, calma. Eu vou ajudar os irmãos aqui lendo. Deixa eu pegar o meu aqui. O meu slide aqui. Ok. Estou chegando lá. Calma aí, gente. Já vou chegar lá. Ok. Estou chegando. Esse computador aqui, ele tem sempre um sistema diferente do da gente. Quando a gente manda os slides para os meninos, ele sempre altera os slides, mas eu estou chegando lá. Calma lá. No tempo. Cheguei. A frase final é a seguinte. A palavra presbítero significa pessoa madura, experimentada ou idosa. O termo já era conhecido e utilizado pelos judeus nas sinagogas, bem antes da sua adoção pela igreja, no sentido daquele que assumia a liderança espiritual. São aqueles que vão assumir a liderança espiritual. Esse é o termo presbítero. O apóstolo Paulo também utiliza o termo bispo
para fazer referência ao ministério presbiteral. Por isso que muitas vezes você vê o bispo de não sei aonde, o bispo de não sei o quê. É a mesma ideia de um presbítero. É a mesma ideia de um presbítero. E pastor? E o título pastor? O pastor não é o ofício, o pastor é o cargo, o encargo. O encargo do pastoreio. O pastor é um presbítero. Apóstolo Pedro disse, e eu, presbítero, convosco. E eu, presbítero, convosco. Entende? Então, na verdade, nós somos presbíteros. Os pastores são presbíteros. No sistema presbiteriano, a gente faz uma distinção entre os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Nós somos os presbíteros docentes responsáveis pelo ensino. E os presbíteros docentes regente, responsável pela regência, administração da igreja. Então, vamos ver isso de novo, só para a gente garantir que vocês pegaram isso, em 2 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Por favor, alguém lê. Pedir para a Johanna, que está aqui mais perto de mim, abra aí em 2 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Veja, onde é que eu estou respondendo a pergunta, de onde é que o sistema presbiteriano retirou a ideia de que pastor é uma coisa, presbítero é outra coisa? Não. Primeiro, todos são do mesmo ofício. Só que tem uns que são dedicados ao ensino da palavra e outros mais à administração. Vamos ler. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 5, desculpa, eu disse errado, né? 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que presidem bem seja digno de duplicada honra. Principalmente quem? Os que se afadigam no trabalho da doutrina, na pregação, no ensino. Então, o sistema, para facilitar, me chama de pastor. Para dizer o seguinte, o SAMI é o responsável pelo ensino. Mas aí vem outros, a gente vai eleger aqui outros presbíteros. Né? Por exemplo, presbítero Jorge, presbítero Davi, alguém. Presbítero Gisleno. Esses podem ser pastor? Pode. Se houver vocação, pode. Aí eles precisam ir para onde? Para o seminário, estudar, se preparar. Né? A igreja os envia. Mas se não, eles serão o quê? Os regentes, presbíteros regentes, que tomarão conta da administração da igreja. Eles só tomam conta da administração? Não. Eles têm que pastorear junto com pastores, têm que fazer visita, eles têm que amar o rebanho, eles têm que ter uma palavra de aconselhamento bíblico para dar. Eles têm que ter vida de testemunho com família para dar. Então, tudo isso é muito importante. Tá? Eu vou ser bem breve aqui. Eu não sei se o pessoal do slide estão apanhando ali, mas eles estão indo. Deixa eu só continuar aqui para que a gente possa deixar vocês perguntarem. Considerando que o nosso propósito não é esgotar todas as possibilidades de ações, essa área agora representada dos presbíteros, brevemente pode ser desenvolvida da seguinte maneira. Eles participam da pregação, veja o que um presbítero faz. Participa da pregação, disponibiliza aconselhamento bíblico, participa da administração eclesiástica, eles tomam conta de ações estratégicas de evangelização e eles tomam conta de plantação de igreja. Tudo isso os presbíteros fazem. Pode passar, é isso aí, esse ponto aí. Ó. Eles fazem essas coisas. Pode fazer outras? Pode. Pode abrir a igreja, pode lavar o banheiro, pode fazer todas as coisas como qualquer outro faz. Mas o foco deles é esse. É o ministério apostólico. O que é que os apóstolos disseram? Não é certo que a gente deixe de dedicar a vida de oração e da palavra para se vir o quê? As mesas. Não foi isso que os apóstolos disseram aonde? Em Atos 6. Os presbíteros fazem isso. Eles cuidam da relação de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele ensina o povo a amar a Deus. Eles ensinam o povo a buscar o Senhor, a ler a sua palavra. É isso que um presbítero faz. Ele é responsável por dar testemunho. A família dele tem que estar em ordem. Então, tudo isso é parte do presbiterato. Para a gente ver isso melhor, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3 a 10. 1 Timóteo 3, 3 a 10. Alguém que achou pode ler. 1 Timóteo 3, de 3 a 10. Desculpa, de 1 a 10 é melhor. Vá. Gustavo, por favor.
As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Um minuto só, Gustavo, vai devagarinho. Porque eu vou interrompendo o Gustavo para vocês entenderem o texto. Episcopado é o quê? Presbíteros. Mesma palavra. É a mesma palavra. Tá certo? Então, quem deseja a obra do episcopado ou do presbiterato, que pode ser um pastor ou um presbítero regente, excelente obra deseja. Quais são? Vamos lá. Quais são os critérios para que a gente escolha? Vai lá, Gustavo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Espera aí. O irrepreensível é o quê? Que ele nunca peque? Não, mas que não tenha nada público, que ninguém nesse mundo possa botar o dedo na cara dele e dizer assim, você precisa se consertar. Esse é o irrepreensível. Ele tem pecado pra caramba, mas ele está lutando. Ele tem a família dele debaixo de disciplina, ele é um cara que não deve lá fora, não é velhaco, trabalhador, não é preguiçoso, não tem nada que a gente olhe para a vida dele e diz assim, não, esse cara aqui, ele tem que ser repreendido por alguma coisa. Não, esse é um irrepreensível no sentido não que ele seja o perfeito, não existe o perfeito, mas que ele não seja digno de atos públicos que alguém possa dizer assim, esse cara, oxe, eu conheço isso, isso é terrível. Que ninguém possa dizer isso. Beleza. Segundo, é o que vai dizendo, irrepreensível, qual é o outro, Gustavo? Esposo de uma só mulher. Principalmente que ele não ame tanto, que tem presbítero por aí que acredita tanto no casamento que ele já vai no terceiro, né? A piada foi mal, mas vocês nem... É um de cada vez. Tem cara... Então, veja, não dá. Ah, mas tu sabe se ele foi traído, pastor? Tem pessoas por aí que foi traído 2 vezes. Ok. Sabe de uma xícara que foi quebrada? Que você gostava de beber nela? E ela quebrou a asa, ó. Mas você gostava muito dela, cara. Você tinha um apego por ela e ela te usou tanto. Ela te abençoou tanto. Você vai e cola a xícara, não cola? Beleza. Ela vai continuar sendo utilizada. Mas você bota ela na mesa do jantar para todo mundo ver? Não. Você usa ela agora onde? No bastidor. Eu não quero dizer que um pastor, veja, ou um presbítero, que cai e traiu a sua esposa, ou que casou de novo, ele não pode ser usado. O que eu estou dizendo é que ele não pode estar na frente da cristaleira, aqui no púlpito, pregando, ensinando para você, porque ele tem uma rachadura grande. E todo mundo só vai olhar na rachadura. Imagina essa parede branca, se eu pegasse um lápis bem fininho e fizesse um risco aqui. Você só olha para onde? O risco do lápis. Você não quer ver que a parede toda está branca. Então, por amor a ele, a esposa dele, a gente não coloca ele muito mais na frente. A gente usa eles em outras funções, outros ministérios dentro da igreja. O marido de uma só esposa. Continue. Temperante. Sóbrio. Modesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Não violento. Porém cordato. Inimigo de contendas. Não avarento. Deixa eu... Eu não devia fazer isso, não, mas... Deixa eu... Com muito cuidado. Nós fomos surpreendidos essa semana por o caso de um presbítero docente que tem fama nacional no Brasil. De um presbítero docente. Vocês sabem o que eu estou falando. Que foi já trazido para essa igreja, recebi de minha casa, dormiu na minha casa, comeu comigo à mesa, o que me deixa ainda mais triste pela amizade que nós estávamos construindo. Estamos. Eu mandei mensagem para ele essa semana também. Eu estou dizendo isso porque ele fez um comunicado oficial, então é público. E eu não quero que transforme essa área, por favor, num react. Não é isso. Mas o que me impressionou na fala do nosso irmão é que ele cita justamente o que Gustavo acabou de ler.
ele disse que estava pecando contra o capítulo 3 de Timóteo. E onde é que ele estava pecando? Leia as últimas palavras. Por favor, Gustavo. Não violento, porém... Não violento. Esse foi o ponto que o nosso irmão caiu. Não violento. Uma coisa é você pregar com entusiasmo, com força, com vigor, porque o texto te permite. Outra coisa é você trazer a força do púlpito para o relacionamento pessoal e errar na dosagem. Então, é muito sério essa lista de 1 Timóteo, por isso que eu estou dizendo isso. É muito séria essa lista de 1 Timóteo. Seríssima. Eu toda vez olho para ela e digo, Senhor, eu estou desqualificado. Eu estou fora. Mas é esse o motivo pelo qual a lista está lá. É para nos guiar num processo de melhora. Não é para desqualificar ou qualificar apenas. É para que ela esteja lá como um processo de purificação e santificação da vida de todo líder. Então, o que nós estamos prestes a fazer, e eu espero que essa igreja entenda, eu estou destacando isso, vocês já escolherão os líderes de vocês. Isso é sério, isso não é brincadeira. Talvez o pastor vocês não tiveram condições de escolher ainda, porque eu nunca fico numa igreja sem submeter à eleição de volta. Eu passei por 4 eleições na igreja que eu estava, graças a Deus todas elas fomos aprovados. E eu pedia de 3 em 3 anos para que a igreja se manifestasse. Eu não sou daquele tipo de pastor que fica no lugar, apesar que a nossa a BPC não exige eleição de pastores. Mas eu não ficarei nessa condição. Na condição sempre de passar pelo crivo de vocês, eu vou pedir que isso aconteça. Na BPC, só se o pastor nunca sai, pastor? Não. Não é isso. O pastor sai sim. Mas desde que só se tiver um escândalo muito grande, o presbítero ir lá e denunciá-lo, aí beleza. Mas eu não gosto desse sistema, eu gosto da eleição. Eu também passarei. Mas eu estou dizendo o seguinte, vocês vão entrar num momento, todos nós, vamos entrar num momento que é muito importante. Então, esse texto tem que estar na cabeça de vocês. Na hora que vocês forem votar e eleger os seus líderes. Não avarento, não violento, não jactancioso. Continua, Gustavo, por favor. Porém, cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. A casa, para mim, é o que qualifica ou desqualifica uma pessoa. Se ele não governa bem a sua casa... Por que eu digo isso? Só tem esse verso para ele. Todos os outros são palavras, não são? Quando chega nesse ponto, tem o quê, Gustavo? 3 versos. Lê os 3, Gustavo. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Qual outro? Não seja neófito. Não. Volta para o de cima, antes dele, Gustavo. E que governe, ele coloca, não avarento, e que governe bem a própria casa, certo? Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Perfeito. Esse, para mim, é o centro da passagem. Quer saber se você tem um bom líder? Olhe para a casa dele. Como é que é a casa dele? A esposa dele, os filhos dele, como é que eles se comportam? Se eles não conseguem governar bem a casa deles, eles certamente não estão prontos para governar a casa do Senhor. Não estão prontos. Então, isso é muito importante. Então, eu queria concluir para deixar vocês perguntarem à vontade. Aqui eu já falei dos requisitos, não vou mais gastar tempo com isso. Eu queria só mostrar o lado da coluna dos presbíteros. Domingo que vem a gente fala dos diáconos. Tá? É o seguinte, olha só. Os presbíteros, a base bíblica está toda ali, já mostrei. Eles estão daquele lado da asa, que eles são, no ofício da igreja, os responsáveis por ensinar a igreja a amar a Deus sobre todas as coisas. Do outro lado da asa, que você não voa só com uma, se você bater só com uma, você não sai do lugar, não é? A gente precisa das duas. Do outro lado da asa está amar ao próximo como a ti mesmo. Esses daí são os
diáconos. Eles vão servir à mesa, vão socorrer o necessitado, o pobre, vão acudir a viúva, vão atrás do que precisa. Então, eles são os responsáveis por ensinar a amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eles cuidam do pastoreio do rebanho, eles discipulam, discipular é fogo, né? Discipular, tá ali, tá errado. Cuidam da visão da igreja, eles cuidam também da visão da igreja. Eles são aqueles que mantêm a visão da igreja sempre no sentido de chegar até lá. Ok? Então, esse é, pelo menos, o ofício de presbíteros que a gente tem em mente. Vou deixar vocês perguntarem. Perguntas, considerações sobre esse ofício. É um dos ofícios principais dentro da igreja presbiteriana. São 2 apenas, os presbíteros e os diáconos. E a gente gostaria de ouvir vocês. Se vocês têm alguma coisa a colocar, a perguntar, por favor. Johanna, por gentileza. Pastor, é uma dúvida minha. Se a gente tem isso como requisito de qualificação para escolher um líder, agora eu estou falando no meio presbiteriano. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos é assim. Por que a IPB, agora eu vou falar, né, da IPB, porque é a minha referência, admite pastores dirigindo a igreja de segundo casamento, sendo que a gente tem isso como padrão. Como um padrão. Os casos de exceção que eu supostamente considero que sejam aceitáveis são quando eles se enquadram naquilo que Jesus disse sobre o novo casamento. Você lembra do novo casamento? O que era a questão do novo casamento? Quem é que pode casar de novo? Os que são viúvos ou os que as suas esposas os traíram. Questão de relação sexual ilícita. Veja, Jesus não disse isso logo, não. Jesus foi provocado, porque ele disse assim, é lícito, perguntaram para Jesus, é lícito a carta de divórcio a uma mulher? Ele disse assim, como é que Deus fez desde o início? Que se junte um homem à sua mulher, os dois se tornem uma só carne, e ele diz assim, que não separe aquilo que Deus uniu. Aí, o fariseu que estava de plantão, o cara pálida chegou e disse assim, então não é bom que se case. E Moisés não mandou dar carta de divórcio, só esqueceu de Moisés? Aí Jesus diz o seguinte, por que Moisés mandou carta de divórcio? Dar carta de divórcio? Porque o caminho é o divórcio? Separação? Não, por causa da dureza do coração de vocês. Por isso que Moisés... Então, para regulamentar a bagunça que vocês iam fazer, Moisés diz assim, olha, então é melhor vocês darem carta de divórcio, deixar a pessoa livre e você também livre. Mas aí Jesus regula, diz o seguinte, mas não é assim não, só por relações sexuais ilícitas. Adultério. Então, Johanna, se um presbítero, ele teve um presbítero, lembre-se, pastor e regente. Eu estou usando tudo agora junto para que vocês se acostumem com essa linguagem da gente. Eu sou um presbítero. Só que vocês me chamam de pastor porque eu estou no cuidado do pastoreio do ensino da palavra. Ok? Mas eu sou um presbítero. Então, quando um presbítero está na frente de um púlpito, que ele está no segundo casamento, você tem que perguntar o que aconteceu no casamento dele. É viúvo? Casou pela segunda vez? É por relações sexuais ilícitas? Ele tem direito a outro casamento. Né? Então, a gente tem que cuidar disso. Tem uma terceira cláusula que, para mim, ela é mais escondida e que eu já vi acontecer, por isso que eu vou trazer ela aqui. Eu não gosto que a gente se baseie totalmente nela. É o abandono contumaz do cônjuge. Isso por causa de 1 Coríntios, capítulo 7. Você lembra de Coríntios 7? Coríntios 7 diz assim, quando os dois são incrédulos e um se converte, e um não quer viver com o outro, Paulo disse, deixe que ele vá. Paulo diz isso, porque ele está abandonando o casamento. Né? Para que a gente não viva em pé de guerra, em discussão. Baseado em Coríntios 7, eu digo o seguinte,
um presbítero pode, eu digo que entendo, que o presbítero pode, se houver um abandono, quanto mais da sua esposa que ele foi casado. Mas antes disso, tem que se checar. Por que ela abandonou? Ele fazia maus trato com ela? Ele desrespeitava ela para ela abandonar? Ou sonde o coração dela? Ela não queria ser esposa de um pastor? Porque tem isso. A mulher, quando vê o tamanho da bronca que é o ministério, ela diz o seguinte: o quê? Estou vazando. Já aconteceu várias vezes. E a última coisa, se ela é crente, né? Às vezes você está lidando com casos de pessoas, de pastor que casou com uma incrédula. E ela simplesmente resolveu abandonar. Digo-vos isso porque eu acompanhei um caso de um amigo meu que está se reaproximando de novo, inclusive recebi uma mensagem dele semana passada, de um caso de um camarada que casou aos 22 anos de idade, tinha ministério, casou com uma menina de 17 anos. No segundo ano de ministério dele, ela viu o tamanho da bronca e disse: não quero mais o casamento. Vou embora. Aí reúne o presbitério da época. Eu não estava, porque eu estava longe. Eu estava em São Paulo, mas o presbitério do Nordeste foi lá e levaram 5 pastores. Chegaram lá, tiraram ele da sala e disse: minha irmã, aproveite agora. Confesse tudo o que ele fez. Por favor, você está aqui com os seus pastores. Um deles, esses pastores, tinha batizado ela. O que batizou ela estava na sala. Disse: aproveite e confesse. Confesse. O que ele está fazendo? Está lhe maltratando? Está lhe judiando? Está batendo em você? Está fazendo o quê? E ela, de pé junto, disse assim, jurou de pé junto, disse: ele é um excelente marido, um grande homem. Só que eu não o amo mais. E ela bateu na tecla de não amar mais, né? E foi para lá e foi para cá, uma reunião, 2 reuniões, nada. Terceira, quarta, nada. Essa mulher disse: não, rapaz, eu não vou ficar com ele, acabou. Vocês podem fazer o que quiser, eu não vou. Mas, pelo amor de Deus, vamos orar para que você mude seu coração. Não teve jeito, ela foi embora. O que você vai fazer com um cara desse? Não tem uma acusação formal contra ele. Não tem um pecado exposto dele. Ele tem vocação, um bom pregador, um bom ensinador. Você vai fazer o quê? Vai dizer aí que não posso? Não. Hoje ele casou de novo. Está muito bem, já faz mais de 14 anos. Casou com uma mulher que serva de Deus e está lá no ministério dele, seguindo o ministério dele. Então, é casos e casos, entendeu, Rona? É aquele texto diz de uma esposa de uma só mulher, é muito melhor. Que assim seja. Você não tem muita rachadura para mostrar. Você não tem muito rabisco na xícara para usar. Mas tem casos que a gente tem que ter cuidado para não colocar o irmão em outra posição que ele mesmo não procurou. Né? Ele tentou cumprir o ministério dele. E a menina simplesmente... E hoje, depois ela casou, eu sei que ela casou. E constituiu a família dela. Parece que depois ela voltou para a igreja. Enfim, Deus tem os seus caminhos. Agora, lembre-se que isso é muito importante que o Rana está perguntando. Eu prefiro que tanto eu quanto os presbíteros dessa igreja sejam marido de uma só mulher. É muito mais tranquilo. Muito melhor, sinal que o casamento está dando certo. Tá? Quem mais, gente? Não sei se... Vamos lá. A Mariane. Vamos por... Vai lá, Davizinho. A minha pergunta é: como que a igreja reconhece a vocação do indivíduo? Porque eu posso dizer que, por exemplo, eu quero administrar, por exemplo, o setor da igreja, mas eu sou péssimo em matemática. Eu me acho muito bom em matemática. Como é que funciona essa questão de avaliação? Boa, muito bom. Geralmente, o conselho, no caso do conselho de Orlando não está presente aqui, ele faz isso através da minha pessoa e delegou isso a mim. Geralmente a gente vai vendo, Davi, quem já está fazendo no dia a dia que não tem cargo. É aquele cara que estava aí
desde o começo ou não, ou chegou depois, mas que você percebe que ele tem as aptidões naturais, que ele já usa isso no dia a dia dele lá fora. E aqui também, não é diferente. Eu reconheço muito um diácono. Eu tinha um diácono que ele era assim, e a gente reconhece o serviço dele, e ele fazia isso dentro da igreja dele, fora da igreja dele. Ele era um diácono nato. Você não precisava mandar ele fazer as coisas da diaconia, que ele já fazia por ele mesmo. E se ele tivesse cargo, se ele não tivesse cargo, se ele estivesse na igreja dele, se ele não estivesse na igreja dele. Ele não chegava numa igreja que a gente ia visitar, se ele não chegasse no corpo diaconal e dizia, meus irmãos, se precisar, eu estou aqui. Isso era dele, ninguém mandava ele fazer. É da índole da pessoa. Né? Um presbítero, por exemplo, eu fico observando vocês, quando a gente está nas nossas conversas, nas nossas comunhões, quem são aqueles que saiu eu brinco, né? Um pico de heresia acendeu da nossa conversa, uma luzinha, né? Destacou assim. O cara que é mais ligado no presbiterato, ele já olha meio estranho. Ele olha para mim. Ele olha para mim. Diz, pastor, não vai dizer nada não, que aqui tem um negócio meio estranho aqui. Então, o cara que está ligado no ensino, é o cara que gosta da teologia, gosta do estudo bíblico, né? Ele está sempre ligado nessas coisas. Então, agora, Davi, respondendo mais especificamente a sua pergunta, a gente vai olhar para quem já tem os dons naturais, que exerce tanto no presbiterato, um aconselhamento, alguém que está sempre de perto, alguém que está pronto para servir, alguém que está fazendo, alguém que tem qualificações. Davi falou, por exemplo, eu vou ter um tesoureiro que ele seja ruim de matemática? Eu estou colocando a finança da igreja em risco. Tá? Em risco. Tá? Então, eu não posso fazer isso. Tá? Agora, eu vou colocar um cara que é presbítero, se ele não conhece a nossa teologia, a nossa Constituição, as nossas coisas, não dá. Eu também vou estar em risco. Eu vou colocar um diácono para... Eu não. Eu vou corrigir já. Eu estou chegando no ponto que eu quero chegar. Mas eu vou propor que alguém seja diácono. Se eu não vejo ele servindo naturalmente, não vou. Mas tem uma coisa. E aí eu quero aproveitar a pergunta de Davi. Primeiro que nós podemos errar porque nós somos pecadores. Podemos errar. O pastor pode errar, o conselho pode errar, dizendo que aquele irmão é e ele não é. O tempo vai dizer isso. O tempo vai dizer. E segundo, que nenhum conselho bota ninguém. Quem vai colocar é quem? Vocês. Lembrem-se disso. Então não só tem um filtro aqui. Tem 100 aí. Entende? Então, a gente tem que chamar a igreja à responsabilidade. Ver com o pastor que está aqui da plantação, lógico, né? Porque eu estou nessa condição de plantador, né? Mas ou então com o conselho que vai gerir a eleição, se nós estamos, todos nós, com o foco de 1 Timóteo 3 na cabeça e olhando para os nossos irmãos, agora, por favor, sem clubismo, né? Sem panelinha, sem votar porque o meu irmão é o cara que é meu parceiro, né? Tá certo? Eu quero, se Deus quiser, a gente não vai ter isso aqui, em nome de Jesus. Colocar alguém, porque eu não quero alguém porque seja mais ao meu feitio, o feitio do pastor. Não, pode ser uma característica totalmente diferente da minha, desde que eu e ele estejamos olhando para o mesmo objetivo. Glorificar a Deus, servir a igreja, edificar a igreja, fazer a igreja crescer, fazer a igreja alcançar. Ele pode ter uma característica totalmente diferente da minha. Não tem problema. É bom. O sistema tem que ser plural. Agora, ali estão, na lista, os orgulhosos, os avarentos, os jactanciosos. Às vezes você tem gente de muita habilidade, mas que está com o coração no lugar errado. Não é bom que ele esteja na liderança. Eles vão atrapalhar, eles vão criar problema dentro da liderança e da igreja. Às vezes você tem gente altamente capacitada, meus irmãos. É excelente no que fazem. Mas eu já vi pessoas assim, em conselhos de igreja, que dão muita dor de cabeça, porque eles querem a primazia. É a síndrome de Diótrefes. Vocês conhecem a síndrome de Diótrefes? É a síndrome de 3 de João. João escrevendo diz, Diótrefes nunca nos recebe
Porque ele não é o quê que o Gustavo leu? Cordato, hospitaleiro, amável. Sabe o que é que Diótrefes faz? Ele quer a primazia, ele sempre quer aparecer. Isso João diz na carta dele. João diz isso. Então, Deus nos livre dos Diótrefes. Altamente qualificados, falam eloquência boa. Diótrefes, eloquência, falava bem. Mas João disse, ele sempre gosta da primazia, ele sempre bota a gente para correr daí. João, apóstolo, ele botou apóstolo para correr. Então tem tudo isso em jogo. Não é só capacidade, não é só condição de execução, é também coração do lugar certo. Vida com Deus. Porque de outra sorte, nós vamos ter problema. Agora, nós vamos acertar toda hora? Não. Eu já tive, aproveitando só para encerrar a pergunta de Davi, eu já tive decepções, Davi, muito forte sobre alguém que eu pus a mão. Eu fui substituído uma vez no ministério e a igreja aceitou minha indicação. E eu digo isso com tristeza. Aceitou minha indicação. E 7 anos aquele pastor que eu indiquei foi fiel. Entre aspas, né? Mas no 7º ano ele adulterou com uma irmã que ele mesmo casou. E aquilo me machucou demais. Eu indiquei aquele irmão. Então eu vou acertar sempre? Nós vamos acertar sempre? Não. Mas graças a Deus que eu não estou no sistema episcopal. O conselho de lá viu, chamou ele, disciplinou, demitiu o cara. Graças a Deus que a gente tem um sistema que pode nos abençoar. Né? Abençoar a mim quando eu errar, a mim quando eu pecar. Eu tenho que ter presbíteros que eu confie que eles vão me dizer, pastor, o senhor está errado. Eles vão me pastorear. Eu quero gente assim com o meu lado, que aí eu estou tranquilo, eu estou seguro. Né? Agora, gente que quer aparecer mais do que os outros, gente que tem ciúme mais do que os outros, aí é difícil, aí vai ter que ser tratado. E a gente não é perfeito nessa área, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas eu não sei se eu respondi, Davi, mas começa assim, começa na gente olhando, e há uma proposta para vocês, mas também vocês têm que olharem. E a gente vai abrir como é que fala aqui? Um período de vocês indicarem as pessoas de vocês. Não vai ser indicação aqui de mim. Vocês indicando as pessoas que vocês veem que tem essas qualidades. Por isso que a gente ensina, para a partir de hoje, vocês olhar, poxa, eu tenho alguém que cuida da gente mesmo, que ama essa igreja, que está preocupado com o ensino. Quem são essas pessoas? Começar a olhar mais acuradamente. Claro que eu precisava de algumas pessoas para poderem organizar o trabalho que a gente ainda não tinha. Então a gente chama os irmãos, todos os homens já participaram de eventos, de coisas, participam, ajudam. Mas isso quem vai escolher é quem? Vocês. Não sou eu. Tá? Então, muito obrigado, Davi, por essa oportunidade da gente esclarecer, né? Como é que isso se processa. Acho que alguém está pedindo a palavra lá, ó. Samanta está com o microfone, desculpa. Depois Suelen. Só voltando um pouquinho na pergunta da Johanna. O irmão adulterou com a irmã, chegou lá até o final, fez tudo que não devia ter feito. Aí ele confessou para a esposa, e aí a esposa se sentiu, né, no direito, conforme Mateus e tal, a carta do divórcio, não sei o quê. Não quero mais ficar com você. Tá. Não vou, né, não aceito isso, essa situação, então vou me separar, e se separou. Ele queria ficar, ele queria reconstruir o casamento, né? Até por isso que confessou e tudo, mas ela não quis e se divorciou. Ele pode casar de novo? Se eu for bem literal no texto de Mateus 19, eu digo que não. Não. Porque o texto é bem claro. Pessoas como essa não deveriam se casar de novo. É o texto bíblico. É a normatização bíblica. Agora,
Ele reconheceu, se arrependeu, pediu perdão, a esposa não concordou, seguiu outro caminho, outro casamento. A pergunta é se existem outros textos que a gente poderia utilizar para a prática comum dentro da igreja. Eu não estou inventando prática aqui, não. Geralmente, esses irmãos, eles não ficam nesse casamento. Eles contraem outro. Contraem outro. Muitas. Vocês sabem que os casos... E eu não estou dizendo que a praxe vai regular a regra. Vai colocar a regra. Não é isso que eu estou dizendo, entendeu, Samanta? Mas, assim, como é que a gente faz com alguém que teve todos os seus hormônios aflorados e desenvolvidos, depois de uma vida sexualmente ativa, e coloca esse cara agora nessa condição, não esse cara, essa mulher também, tá? Eu estou falando de homem e de mulher. Nessa condição de nunca mais casar, ok? Por causa da... Será que... E aí eu não vim preparado, vou confessar isso a Samanta, não vim preparado para o tema do novo casamento. Esse não é meu tema aqui hoje. Mas eu peço licença para dizer para vocês o que eu mais ou menos entendo dessa situação. Eu acho que existe uma regra. A regra é clara que não deveria se casar para não adulterar com outras pessoas. Mas eu preocupo também com o texto que Paulo diz que se é para viver se abrasando, melhor que se case. É claro que Paulo está usando um texto para a condição de solteirice. E eu sei disso. Eu sou professor de hermenêutica, eu não ia cometer esse ato falho clássico de tirar o texto do seu contexto. Mas eu estou pensando como é que a gente faz com alguém que foi exposto à condição rítmica de casamento e coloca ele numa condição de quase que uma penitência eterna, até o último dia da vida dele, até ele morrer. Eterna não, né? Até ele morrer. Porque ele se arrependeu amargamente do que fez, pediu perdão à sua esposa, ela não quis a separação. Eu primeiro diria o que esse cara? Lute pela restauração do seu casamento. Eu diria que ele continuasse insistindo, que desse tempo a ela, que orasse, que buscasse. Eu não diria que ele fosse se atirar no primeiro daqui aparecesse. Eu não diria isso. Segundo, eu diria a ele: aguente até onde você pode aguentar. Faça de tudo que você puder fazer para não errar de novo e não cometer outro problema desse em outro casamento. E cheque se você não tinha que ter ficado nessa condição. Porque o que tem também muito em jogo, eu estou dando uma resposta bem mais ampla, porque a pergunta exige, o que tem muito nesse jogo, Samanta, é que muitas vezes pessoas se casaram onde elas deviam estar solteiras, porque elas não consideraram o dom da solteirice. São ruins em estar em casamento. Elas não sabem lidar com o outro. Elas deviam estar solteiras e lutando para que não caiam na tentação. Então, eu diria isso a essas pessoas e diria, no último caso, no seu plano Z, se você não aguenta para ficar se abrasando, veja se Deus está lhe dando realmente uma esposa, que vai lhe dar uma esposa realmente crente e que você vai honrar e se certifique de você não fazer com a segunda que você fez com a primeira. Então seria esse, por isso que eu digo, eu não vim pronto, né, para novo casamento, mas isso é meio uma resposta comum que eu sempre dou quando eu estou tratando de segundo casamento. A regra é clara, não. Está lá. Eu não posso pegar um ROX e apagar o que Jesus disse em 19, Mateus 19. Não posso. Não se case, porque senão o caso comete adultério. A regra é clara. Agora a praxe da igreja é outra. Completamente outra. E milhares de casamentos são feitos nessa condição. Então, eu diria a essas pessoas que cuidado com isso. Primeiro, se você quer lutar por um casamento, lute pelo que você acabou. Lute pelo que você destruiu. Reconstrua. Vá atrás, se humilhe. Porque essa turma também diz assim, eu fui, ela não quis. Aí então estou livre, vou-me embora. Não quer passar 1 ano, 2, 3 orando, buscando. Não, quer logo... Então, que tipo de arrependimento é esse? Tem tudo isso em voga, tem tudo isso nessa condição. Tá bom? Samanta, né? Isso, por favor. Samanta não, Suelen, é tudo no S.
Vocês também fazem o nome tudo, não é? Essa aí eu confundo, desculpa. Vai lá, Suelen. Pastor, a importância também da igreja é estar também como um corpo, observando as qualificações dos presbíteros é muito séria. Então, o que a gente tirou como lição essa semana aí, que a gente foi, né, com esse caso? Que o conselho, a igreja, estava observando a atitude e não Exatamente. acoitou. Muito é se falado sobre, ele adulterou, ou aí eles acham que esse é o tipo de pecado para tirar um pastor ou um presbítero, né? Mas tem outras qualificações também que são necessárias. Não só arrumou uma outra mulher, ou o tratamento com as ovelhas, a personalidade influencia muito. Por quê? Nós todos, é claro que nós somos humanos, como o senhor falou. Só que no caso de um presbítero, ele vai estar à frente da cristaleira. Exatamente. Então, ele tem que aprender assim, a lidar com as suas emoções, vamos se dizer assim, Isso, melhor que um membro comum. com certeza. Então, assim, me chamou a atenção que, por mais que ele fosse uma pessoa muito querida, Isso, ninguém foi capaz de acoitar. isso, Corrigiu, exortou. isso. Então, veja a importância que nós temos, como o corpo de Cristo, de observar também o presbítero. Por quê? Porque nós todos temos, né, que observar para ver se condiz com a palavra. Condizendo com a palavra, a gente segue para frente. Então, é importante também que todos os sentimentos, como o senhor mesmo falou, todos nós temos ciúmes, inveja, emoções, e nós precisamos, dentro disso, saber lidar, mas o presbítero, mais ainda, né? É verdade. Agora, nesse caso, só encerrando para passar para a Bia, no caso do casamento, o que eu vejo? É uma coisa assim, né? Que nem no caso dessa senhora que abandonou o marido, ela não quis e foi embora, é uma coisa que, em certa parte, não está no controle dele, foi uma decisão dela. Mas também tem dois caminhos, né? Ou ele, em prol do casamento e da família instituída, abre mão e decide. Se a minha mulher não quer, porque a Bíblia fala, não pode dois juntos, tem que estar de acordo. Então, assim, ou ele decide, né, abrir mão, ou então, se ela, vamos supor, não quer e ele quer muito, ele também decidir o ato assim, minha mulher me abandonou, vou seguir sozinho, para não dar margens a escândalo ou a falácia, porque a realidade é uma só. Sempre vão falar, se o pastor casou de novo, não está ali na frente, sempre vai gerar comentário. Então, é um assunto muito delicado. Então, às vezes, é melhor a gente crucificar a carne, matar os nossos desejos e não envergonhar o evangelho, do que causar margem para todo mundo fazer o que quer, virar essa bagunça toda que a gente vê aí. É verdade. Deixa eu ouvir Bia, que eu acho que eu já bato as duas. Não. Pastor, Mata as duas, não. As duas perguntas. Amém. Tá bom, amém. Que bom, pastor. Fico feliz, obrigada. Bom, né? Rodrigo, ora para que não haja assassinato aqui hoje, Rodrigo. Vai lá. Pastor, o meu questionamento é o seguinte. Vou lhe dar um contexto, uma situação, para que o senhor entenda a minha pergunta. Vamos imaginar que o marido, depois dessas aulas de hoje, depois de que ele está estudando EBD, ele começa a reconhecer o chamado, por exemplo, para o presbiterato. Ele quer ser presbítero. E aí ele reconhece, sente que Deus está chamando ele para isso, e aí ele vai conversar com a esposa dele. E a esposa dele entra no ministério junto com ele, como o senhor já falou. A gente sabe disso, né? Que um exemplo, o senhor está aí como pastor, não tem como Kelly estar alheia ao seu ministério. Kelly, Sofia, Mavi, não tem como. A gente sabe que a família vai junto. Não vai exercer as funções, mas a família está ali no barco. E aí esse marido chega para a mulher e a mulher diz assim, olha, meu filho, que bom que você quer ser presbítero, mas eu não quero ser esposa de presbítero. Aí qual é a minha pergunta? Como proceder numa situação dessa, onde o marido reconhece um chamado, mas a esposa não se reconhece nesse ministério, digamos assim, e como nós, mulheres da Esperança hoje, podemos... o que nós podemos fazer para, quem sabe, reconhecer isso nos nossos maridos
e também reconhecer em nós. Assim, a gente sabe que a Bíblia traz assim alguns textos, né, sobre o que as mulheres podem fazer, as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Mas, assim, o que é que nós mulheres poderíamos estar lendo na palavra, buscando, para, quem sabe, se reconhecer junto do ministério do marido, ou também o quanto Deus não pode estar usando essa mulher para mostrar para o marido que ele está viajando na maionese. Entendeu? Então, se a mulher ela tiver também sabendo desses critérios, entendeu? Por exemplo, a mulher pode chegar e dizer: meu filho, você não está governando nem a minha, seus filhos, você quer governar a igreja? Fica aí de boa. Ela pode chegar, ela pode ser usada, né, para isso. Tá vendo, Mané? Então, os meus questionamentos aí são esses. E Deus te Certo. abençoe na resposta. Amém, amém. Vamos lá. Primeiro, eu quero destacar o que Suelen lembrou. Louvado seja Deus pelo conselho do nosso irmão, pastor Paulo Júnior, que na hora que precisou demonstrar que era conselho, que cuidava dele, que cuidava da igreja, se posicionou. É um cara que tem milhões de pessoas nas redes sociais, cara que tem uma projeção gigante, fundador da igreja. Não sei se vocês sabiam, a igreja que o colocou para fora, ele foi o fundador dela. Isso é bíblico. Isso é bíblico, porque ninguém é dono de igreja. Ninguém. Ele fundou aquela igreja. 700 membros. Editora Defesa da Fé funcionando. O Old School, uma das maiores conferências do Brasil, foi a igreja dele que patrocina. 4.000 pessoas em Franca, no auditório. 5.000 pessoas. Chamada Old School. Paul Washer foi lá. Steve Lawson esteve lá. Nomes mundiais da teologia mundial participavam do Old School. E o conselho disse: pode ser tudo isso, mas o senhor está em pecado. Pode ser tudo isso, mas o senhor precisa de tratamento. Então, que a gente tenha homens aqui assim, porque aí vai me abençoar. Abençoar demais. Né? Tem homem desse jeito. Agora, mostre na palavra. Não é porque você está desconfortável com o pastor, porque o pastor fica pegando o teu pé, porque você vai criar pecado do pastor, não. Mostre na palavra. Mostre na ação prática dele. O que ele faz de errado. Aí você tem que confrontá-lo na palavra, porque às vezes é também muita perseguição. Alguns pastores, alguns líderes, ciúme, inveja. Aí o cara fica dizendo que o pastor está pecando, que o presbítero está pecando, que o diácono está pecando. Mas às vezes é ciúme besta. Ele precisava corrigir o coração dele, está enciumado, né? Então, tem que ter cuidado com essas coisas. Mas que Deus nos dê um conselho assim, que possa confrontar o pastor, que possa dizer que ele está errado também. Tem isso não tem problema com isso. Agora, deixa eu voltar só no caso de Bia, para não perder. Irmã dessa está levantando a mão aqui, eu vou dar para ela assim, que ela tem prioridade. Irmã dessa, estatuto, garante a prioridade dela. Agora, veja, mas deixa eu só falar a de Bia. Bia, você tocou num ponto interessantíssimo. Eu já lidei com casos assim. Chegou um dia no meu gabinete, o cara dizendo: pastor, tu não sabe, Deus falou comigo. Eu digo: foi, meu irmão, foi. Deus falou comigo. O que foi? Deus falou que eu tenho que ir para o ministério. Ele era um presbítero. Ele era um presbítero. Na época ele era um presbítero. Não, era um diácono na época. Depois ele foi até eleito presbítero. Aí ele chegou para mim e disse: pastor, Deus falou comigo que eu tenho um chamado. Eu digo: é mesmo? Poxa, morar. E vamos observar você. Agora, se tem um problema, eu disse: qual é? Ele disse: minha esposa disse que eu não tenho. Aí eu digo: peraí. Deus falou com você e não falou com a sua esposa. E vocês dois são uma só carne, é isso ou não? Alguma coisa está errada aí. Ou o texto bíblico está mentindo, vocês não são uma só carne. Ou alguém está vendo de mais ou vendo de menos. Nesses casos, Bia, o que é que eu faço? Converso com a esposa, procuro me inteirar. Por que que a senhora tem... Me diga aí para a gente entender, porque você vive com ele 24 horas, inclusive dorme com ele. Eu não durmo. Então, diga o que é. Para a gente entender. Às vezes, Bia, é um medo inicial. Se é um medo inicial, isso com o passar do tempo, com a oração e com o pastoreio, isso vai sumir nela. E depois ela vai dizer: vamos. Entende? Então você tem que trabalhar com a possibilidade, se é um medo inicial, se é o medo da responsabilidade, ou se ela tem razão.
se ela vê coisas que impossibilitam ele de ter mesmo. E só ele que vê. E outra coisa, geralmente, quando ele está errado, só ele viu. Não é só a esposa que não viu. A igreja nunca viu isso nele. E aí não vai dar certo isso. Você tem que segurar e dizer, meu irmão, calma. Talvez você tenha sonhado demais. Vamos botar os pés no chão aqui, vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus, vamos fazer jejum e oração por isso, para Deus falar com a gente se você tem mesmo ou não, mas porque isso aí está meio estranho. Já vi mulheres que cedeu depois, disse, não, realmente ele tem mesmo. Porque ela estava com medo inicial. Tem outras que até hoje, e esse é um caso que eu disse, que até hoje ela vinha para mim e dizia, não tem, pastor. E até hoje ele não tem mesmo, não. Então pode ser que isso se concretize. Você tem que acompanhar, tem que pastorear. Só vou dar a palavra à irmã Deza, porque ela tem mais de 80... Ou não, vou dizer, é indelicado dizer o idade. Mas desculpa, irmã Deza, desculpa. Não, é só 82. Tem mais do que 50. Não, tá bom. Tem Obrigada. mais do que 50. Muito obrigada. Aí a senhora tem prioridade, diga. Pastor, o senhor já explicou sobre isso? Sim. Que quando existe algum problema em alguma pessoa na igreja, o senhor tem o direito de conversar com essa pessoa e também, se o caso é um pouco mais sério, chamar mais 2 ou mais pessoas. Isso. E também pode ser feito no presbitério, quando é um caso mais no conselho, quando é um caso mais grave. Isso mesmo. A minha pergunta é sobre o presbitério e o pastor, certo. Que o pastor denominado como senhor e o presbítero, aquele que está fora, mas está interno. Isso. O pastor, ou o pastor, no caso, ele tem o direito... É uma pergunta um pouco confusa. Não, fica tranquilo. Ele tem o direito a ir no púlpito. Se uma pessoa errou, fez alguma coisa errada ali na igreja, membro da igreja, ele tem o direito de chamar a atenção a essa pessoa nominalmente e que todos fiquem sabendo naquele culto? Muito boa essa sua pergunta. Isso a gente chama de disciplina eclesiástica. É uma situação, eu sei que a senhora criou um fato aí, eu vou chegar em disciplina eclesiástica no decorrer da nossa... Mas como a senhora perguntou para o pessoal não ficar curioso, e a senhora também não, mas eu vou trabalhar isso melhor, com mais aprofundamento. O pastor ele só tem o direito de fazer isso se ele cumpriu com todos os passos anteriores e a pessoa publicamente continua repetindo o pecado que é notório no meio de todo mundo. Sim. É o que a gente chama na disciplina eclesiástica, que a censura é de conformidade com a ofensa. Veja, o pastor vai lá na frente e diz assim, nós estamos disciplinando o irmão fulano de tal, porque ele vive mentindo aqui dentro da igreja para todo mundo. Mas para ele chegar nesse ponto, ele já tem que ter ido com ele no particular, conversado com ele. Já ter ido com 2 ou 3 testemunhas. Já ter conversado com um grupo de irmãos. Rapaz, pare, está todo mundo comentando, está todo mundo falando. Pelo amor de Deus, pare. Já ter esgotado todas as possibilidades. E a coisa ficou pública, irmã dessa. Se ficou pública e notória, a ofensa é o quê? A ofensa é pública, geral. Então, se a ofensa é pública, a censura tem que vir de acordo com a ofensa para matar o mal pela raiz. Para eliminar o fermento de toda a massa. Tirar a laranja podre para não contaminar as outras. Entende? Isso é bíblico. Isso é 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 5. Agora, tem que ter esgotado todos os trâmites antes. E quando a gente for falar de disciplina eclesiástica, a gente vai aprofundar isso. Tá bom? Eu vou explicar o motivo, posso? Pode. Tá bom. Quando a minha infância foi na presbiteriana, desde nascimento. Aí, na minha adolescência, afastei, conheci meu marido, afastei mais um pouquinho mais para ficar mais perto dele, né? Ele vem do catolicismo forte da Itália, então a gente precisa ir comigo. Aquela coisinha, eu sei. Aí entramos novamente no Evangelho, com a graça de Deus, na presbiteriana, e novata, porque da adolescência para adulta a gente muda, né, um pouco.
Gente, já estamos acabando. Peraí, E silêncio aí, pessoal. aí acontece, eu vou ser rapidinho, que a igreja foi na época de Natal. Eu creio que comentei com o pastor sobre isso. E tinha árvore de Natal na igreja. E é uma amiga minha também da igreja. Eu gosto de decoração, essas coisas. Ela falou se eu poderia ajudar. Falei, pois não, eu ajudo. Fui para casa, providenciei o que precisava. Vocês vão dar muita risada, viu? A igreja tinha várias janelas e eu fiz anjo. Enfeitei esses anjos o máximo que eu pude, colei tudo na janela. E foi antes do culto, lógico. Quando foi no domingo, na hora do culto, o nosso pastor querido, que nós amamos até hoje, que ele não está mais, foi para as alturas, como eu digo, ele chamou meu nome durante a igreja toda, no momento, e falou um aviso geral, inclusive para a dona Désia, que realizou esse trabalho. Por favor, tire todos esses anjos daí da janela. Eu sou meio curiosa, eu virei e falei, mas, pastor, se o senhor admite a árvore de Natal, por que não o anjo? Ele falou, mas os anjos na janela, não existe isso para nós. Gente, eu nunca esqueci disso. Por isso me veio a pergunta se ele teria esse direito de me chamar a atenção. Eu creio que teve, né, pastor? Eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade dele. Poderia, no final do culto, ter mandado tirar... Antes de começar o culto, ter mandado tirar os anjos, depois conversava no particular com a senhora. Verdade. Désia, os anjos caíram. Porque eles não deveriam estar ali, né? Mas muito bom. Gente, eu ficaria conversando sobre esse assunto de presbíteros, muito importante, muito mais tempo.